Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 8 dias mais tensos de toda a história, onde é que o mundo chegou muito próximo de acabar, tá? Que é o conhecido como a crise dos mísseis que aconteceu depois da Revolução Cubana. Então vamos entender isso daqui um pouquinho melhor. Então, só lembrando, né, o contexto que existia em Cuba antes da Revolução acontecer, né, você tinha a ditadura de um cara chamado Fulgêncio Batista, que assume através de um golpe e que tinha um governo muito corrupto, né, e que a população ela vivia numa pobreza muito grande. Então a gente vai ter um movimento de guerrilha, né, onde é que os cubanos vão lutar contra o governo. E em 1959, um grupo de guerrilheiros liderados por um cara chamado Fidel Castro vai conseguir ser vitorioso. O Fulgêncio Batista acaba fugindo para os Estados Unidos. Os americanos eles vão tentar fazer uma contra-revolução, né, ajudando num ataque chamado de invasão da Baía dos Porcos, que acaba sendo derrotado. E o resultado disso foi que os Estados Unidos eles vão declarar um embargo econômico contra Cuba, ou seja, os Estados Unidos, as empresas americanas e qualquer país que fosse aliado dos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria não poderia comercializar com Cuba. Então, empresas americanas e empresas de países capitalistas não podiam comercializar com a ilha cubana. Qual que foi a consequência disso? Cuba precisou se aproximar da Rússia, né? A Revolução Cubana, que não era originariamente comunista, vai começar a se aproximar do comunismo por falta de opção, por causa desse embargo econômico. E esse aproximamento com o bloco soviético vai produzir um dos momentos mais tensos de toda a história. Por quê? O que aconteceu? Os Estados Unidos eles tinham instalado bases militares secretas na Itália e na Turquia. E essas bases lá na Turquia, elas tinham mísseis nucleares que estavam muito próximos da Rússia. Ou seja, se os americanos apertassem o botão da destruição lá em 12, 15 minutos, esses mísseis chegavam nas cidades russas e podiam evaporar a Rússia do mapa. Então, os russos eles estavam se sentindo muito ameaçados por essas bases militares secretas dos americanos na Itália e na Turquia. O que aconteceu? Né, aviões espiões americanos sobrevoando a cidade, a ilha de Cuba, tiraram essa foto que aparece aqui em cima, onde é que eles descobriram que os cubanos também estavam fazendo bases militares com mísseis. Então você tem aqui fotos que foram tiradas dessa área, onde é que você tem mísseis nucleares aqui, e os americanos descobriram que os cubanos estavam construindo bases de lançamento e já tinham mísseis russos lá. E mais mísseis russos, mais mísseis nucleares estavam sendo enviados para Cuba, e esses mísseis iam ficar a 120 quilômetros dos Estados Unidos, apontado para os Estados Unidos. E a partir de Cuba, qualquer cidade americana poderia ser evaporada com esses mísseis nucleares. E os Estados Unidos se apavoraram, né, com essa possibilidade. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos eles criaram um bloqueio naval militar. Eles fizeram um perímetro, né, no mar em volta de Cuba com os seus navios de guerra e avisaram os russos que se os navios russos cruzassem uma linha imaginária lá, os americanos iriam ter que responder com fogo. Então se tinham os navios americanos aqui, os navios russos vindo, os navios americanos aqui, os navios russos vindo, os navios americanos aqui, os navios russos cada vez mais próximo, e a tensão foi aumentando, a tensão foi aumentando, né? Todo mundo achava que uma guerra poderia acontecer, aconteceu uma escalada de tensões muito grande, porque um avião americano acabou sendo abatido, o piloto morreu em cima da ilha de Cuba e tudo começou a ficar tenso, 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 tenso. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, né, cada um deles aumentando a tensão, e esse foi o momento onde é que o mundo ficou o mais próximo de uma guerra nuclear ou do medo de uma guerra nuclear acontecer entre os Estados Unidos e a Rússia. Até que os presidentes, né, dos Estados Unidos, chamado de John Kennedy, e o governante russo, chamado Nikita Khrushchev, eles conseguem dialogar, eles conseguem entrar num acordo, né, e depois disso daí a gente teve uma diminuição das tensões, desmontaram as bases em Cuba, os mísseis foram desmontados e enviados de volta para a Rússia, os americanos desmontaram as bases secretas lá na Turquia e na Itália, e a gente teve uma diminuída nas tensões depois dessa crise dos mísseis. Qual que foi o resultado disso? Né? Qual que foi a consequência disso, dessa crise dos mísseis?
né, você teve uma aproximação entre os governantes dos Estados Unidos e da Rússia e foi criado o telefone vermelho. Tá? O que é esse telefone vermelho? Né? Esse telefone que aparece aqui do lado é o verdadeiro, é o original. Era uma linha direta que ligava o presidente dos Estados Unidos ao presidente da Rússia para que em casos de tensão, em casos de emergência, eles pudessem dialogar de maneira direta. Tá? Então esse telefone vermelho ele criou essa linha de comunicação entre as duas grandes potências. Além disso, como a tensão foi muito grande, né, depois da crise dos mísseis, americanos e russos eles acabaram assinando um tratado, né, por intermédio da ONU, chamado Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Ou seja, a gente não vai mais pesquisar, testar e produzir mais armas nucleares do que aquelas que nós temos. Não quer dizer que eles vão desmontar aquelas que eles têm, mas eles não vão mais testar, né, tanto em terra como em água, nem mais produzir e colocar essas armas em outros lugares. E depois da crise dos mísseis, depois de toda essa tensão, a gente entra numa fase da Guerra Fria que é conhecida como coexistência pacífica. Ou seja, a Guerra Fria ela dá uma esquentada, né? Você tem uma diminuição nas tensões entre esses dois grupos, tá? Então você em outras palavras, o mundo é grande o suficiente para Estados Unidos e seus aliados e para a Rússia e seus aliados. O mundo é grande o suficiente para capitalistas e para comunistas, cada um que cuide do seu próprio quintal, eles não precisam brigar. Então essa fase é conhecida como a coexistência pacífica, quando você tem uma diminuição de tensão entre as duas potências por causa da crise dos mísseis. Então o mundo ficou muito próximo de uma guerra nuclear, mas o resultado disso foi uma baixada nas tensões. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.